Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Estamos aqui em São Januário. Já vou falar com esse moço aqui, nosso Carlos Roberto Osório. Vou colocar o microfone nele, e vamos falar sobre São Januário, vamos falar sobre a revitalização do entorno de São Januário, vamos falar de outras coisas envolvendo o Vasco da Gama. Só não vamos tocar no assunto futebol, porque hoje o futebol pertence à SAF Vascaína, a Vasco SAF. Mas vamos falar também do julgamento, já está marcado, agora é oficial, no próximo dia 3 de novembro, e o Vasco da Gama vai saber o que pode acontecer com o Sport no julgamento de amanhã, envolvendo o Ceará e a equipe do Cuiabá. Vai perder os pontos o Ceará a favor do Cuiabá e depois o Sport perde os pontos a favor do Vasco da Gama. Isso é uma questão de tribunal. Será que o Osório tem mais novidades para a gente envolvendo o querido Vasco da Gama? Tudo isso eu vou te contar depois que você se inscrever no nosso canal, se ainda não for inscrito. É muito importante você se inscrever. Esse vermelhinho aí embaixo, se inscrever. Você se inscreve, habilita o sininho, dá o like, o canal se chama Wellington Campos FC, a descrição está passando aí no rodapé e você dá aquela maior força para a gente. Já, Carlos Roberto Osório vai estar participando conosco aqui no canal Wellington Campos FC. Lógico, sempre depois dela. A vinheta, roda a vinheta! Então, chega mais para cá, meu querido Osório. Olha que lugar bonito nós estamos aqui, na sala da presidência. E esse é o primeiro vice-presidente do Vasco da Gama, Carlos Roberto Osório, que eu tenho o prazer de conhecê-lo há algumas dezenas de anos, né, Osório? Algumas décadas, Wellington, bastante tempo. Desde a época que eu militava no Esporte Olímpico Brasileiro, sim, no Comitê Olímpico, e você sempre acompanhando as coisas do Rio de Janeiro. Desde da Rio 2007. Isso aí. Depois ele foi ponta de lança também para Rio 2016. Também na Copa do Mundo teve o seu valor, ajudou bastante o Brasil em duas grandes competições e que o Brasil fez muito bonito. É verdade. Porque o Nelson Rodrigues já dizia que nós temos o complexo de vira-lata. A casa do vizinho é mais bonita, o carro do vizinho é melhor. É verdade, Wellington. Né? Mas nós fizemos uma baita Copa do Mundo, nós fizemos uma Olimpíada. Quem teve a ideia de botar a pira olímpica no centro da cidade é gênio. Sim. Não é verdade? E olha, os jogos foram inesquecíveis, enfim, claro que sabemos que tivemos problemas, sim, mas foram jogos, do ponto de vista organizacional e esportivo, espetaculares. Uhum. Né? Todo o meio olímpico internacional reconhece hoje o Rio de Janeiro como talvez a melhor edição dos Jogos Olímpicos recentes. Nós tivemos um ambiente único, o ambiente da cidade do Rio de Janeiro, um povo acolhedor, a cidade inteira envolvida com os jogos, ou seja, e do ponto de vista esportivo, resultados espetaculares, arenas esportivas espetaculares. Foi um momento memorável para o esporte brasileiro e, obviamente, os resultados que nós tivemos nos campos, nas quadras, nas piscinas. E, obviamente, que a Copa do Mundo também, o resultado esportivo foi desfavorável, mas deixou um legado importante para o Brasil e a organização da Copa do Mundo também foi considerada pela FIFA impecável. Isso é importante. O Brasil tem total condição, e mostrou na prática, de organizar qualquer coisa que seja. Nós temos gente competente, capacidade, basta foco, investimento e acreditar no nosso potencial. E olha, eu já fiz algumas edições de Olimpíada, a minha primeira Olimpíada foi Atlanta, 96, e geralmente as cidades fazem promoções para que o morador saia da cidade, viaje, deixa a cidade mais vazia para a chegada dos turistas. O Rio de Janeiro foi o contrário, né? O povo ficou de braços abertos para receber os turistas. Né? É verdade. Olha, Wellington, eu acompanho os Jogos Olímpicos desde 1984. Eu fui a Los Angeles, mas ainda como estudante nos Estados Unidos e profissionalmente, enfim, a partir também de Atlanta, 96. Eu já participei trabalhando de 7 edições dos Jogos Olímpicos de Verão, 3 edições dos Jogos Olímpicos de Inverno, em todos os continentes, e posso dizer que os nossos Jogos aqui do Rio de Janeiro foram memoráveis e foram inesquecíveis. Agora os Jogos Olímpicos entram numa nova fase, numa nova dimensão, mas nós temos muito orgulho, enfim, de termos organizado um evento dessa magnitude, que fica para a história, fica registrado, e é um carimbo, é uma chancela da capacidade do povo brasileiro de organizar os grandes eventos, de receber como ninguém, enfim, o mundo aqui em nossas terras, e particularmente aqui na nossa cidade do Rio de Janeiro. É verdade. O Rio tem esse DNA
turístico, né? Réveillon, Carnaval, aquela coisa toda, isso para a gente é café pequeno, como diz na gíria. Mas, Osório, São Januário, muito se falou, nós já fizemos um vídeo, inclusive, aqui no canal, sobre a ampliação, a modernização do estádio de São Januário. Recentemente, a imprensa voltou a falar sobre São Januário. Vamos atualizar o torcedor, o sócio do Vasco da Gama. O que nós temos de novidade? Wellington, no momento não temos novidades, pois esse projeto é um projeto que terá que ser feito em parceria com a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. Nós estamos no meio de um processo eleitoral a nível nacional e, obviamente, o prefeito Eduardo Paes nos solicitou que aguardasse a conclusão do processo eleitoral para que ele pudesse voltar a dedicar a atenção necessária desse projeto. Está claro, Wellington, para todos os brasileiros, para todos os vascaínos, que São Januário está pequeno para a torcida do Vasco. Nós tivemos nessa Série B, Vasco da Gama, segundo ano na Série B, infelizmente. Enfim, praticamente todos os jogos com lotação esgotada, todos os jogos com capacidade máxima esgotada, e os últimos jogos do Vasco, Wellington, impressionante. 4, 5 vezes mais que a capacidade de São Januário de procura no site oficial do clube. Ou seja, o Vasco precisa de um palco maior, de um palco à altura de sua torcida, de suas tradições. E para isso nós temos dois caminhos. Temos o caminho da reforma e ampliação de São Januário, que é um objetivo estratégico do clube. Lembrando que São Januário permanece como propriedade do Clube de Regatas Vasco da Gama. O Vasco da Gama, o clube, aluga São Januário para a SAF mandar os jogos de futebol. E nós, do Clube de Regatas Vasco da Gama, estamos com esse projeto, com essa discussão já avançada com a Prefeitura do Rio de Janeiro, para conseguirmos mecanismos para termos os recursos, oriundos da iniciativa privada, evidentemente, para fazer a reforma e ampliação do nosso estádio, projetando aí uma capacidade para 40, 43 mil espectadores. Porém, nem essa capacidade de 40, 43 mil espectadores para alguns jogos é suficiente para o Vasco. O Vasco precisa, merece voltar ao estádio do Maracanã, principal palco do futebol mundial, casa do Vasco da Gama, onde o Vasco foi o primeiro campeão do Maracanã e tem uma longa tradição nesse estádio, tendo conquistado grande parte dos seus importantes títulos no palco do Maracanã. Vasco da Gama se apresentou através da Vasco SAF nesse processo de licitação do Maracanã. Infelizmente, o processo foi paralisado por conta de um requerimento do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. É um processo liderado e conduzido pela SAF e nós, todos os vascaínos, esperamos que essa licitação do Maracanã, há tanto tempo aguardada, possa ser retomada o mais rápido possível e aí o Vasco disputar, enfim, com aqueles outros que tenham interesse em administrar o Maracanã, mas com um conceito muito interessante. Eu queria deixar isso ressaltado, Wellington. É importante. O Vasco da Gama, e aí liderado pela SAF, se apresentou num consórcio com empresas nacionais e internacionais de primeiro renome, num conceito de Maracanã para todos. O Vasco entende que o Maracanã é de todos os clubes do Rio de Janeiro. É muito importante e o consórcio liderado e com a participação do Vasco, iniciativa privada nacional e internacional, tem esse conceito. Maracanã aberto a todos os clubes com oportunidades iguais, com custos iguais, utilizando o Maracanã dentro da sua necessidade. O Vasco da Gama tem a sua casa própria, precisa do Maracanã para jogos, mas tem alternativas. Outros clubes do Rio de Janeiro têm maior ou menor necessidade. Enfim, isso tudo, a ideia do consórcio liderado pela Vasco da Gama SAF é deixar o Maracanã, sendo vencedor na licitação, aberto para todos, para que nós não tenhamos que passar pelo que passamos esse ano, solicitar jogar no Maracanã, um equipamento público, e temos que entrar na justiça para ter o legítimo direito de jogar no Maracanã. Isso não cabe mais. Acho que a licitação ainda é importante e que vença a melhor proposta, mas a licitação precisa voltar, continuar e concluir para que o Maracanã possa, esperamos nós, estar à disposição de todos os clubes do Rio de Janeiro. Equipamento público, Wellington. O que o Estado pretende é conceder o Maracanã, não é privatizar ou vender o Maracanã. O Maracanã concedido permanece como equipamento público, aberto a todos os clubes do Rio de Janeiro e a todos os torcedores. Por que o torcedor do Vasco é impedido de ir no Maracanã? Não existe isso. Porque o torcedor dos nossos rivais não poderão ir no Maracanã. Não existe isso. O Maracanã sempre abrigou todos os clubes do Rio de Janeiro e essa é a tradição do estádio e assim deve continuar. Esse é o meu entendimento, porém, esse processo é liderado pela Vasco da Gama SAF, que tem parceiros nacionais e internacionais, e obviamente que eles estão conduzindo esse processo, e nós aqui do clube apoiando sempre no que for necessário, uma vez que somos sócios e parceiros da 777,
na Vasco da Gama SAF. E se a SAF der certo, dá certo também o Clube de Regatas Vasco da Gama, isso é óbvio. Né? Não há dúvida nenhuma. Um arrasta o outro. Né? Não há dúvida nenhuma. Não foi cortado o cordão umbilical, muito pelo contrário, são farinhas do mesmo saco, com todo respeito, de maneira bem louvável. E é importante o que você está dizendo, Osório, porque até então, o que eu tinha entendido, e muita gente pregou, principalmente alguns influencers, né? Essa palavra é nova, a gente não conhecia. Influenciadores. Influenciadores do lado rubro-negro, de que o Flamengo iria perder o estádio para o Vasco da Gama. O Flamengo não ia poder jogar mais no Maracanã, o Fluminense não ia poder jogar mais no Maracanã. E o que você está colocando é muito esclarecedor. Ou seja, o Maracanã é de todos. O Botafogo hoje tem um estádio Newton Santos. Quer jogar no Maracanã? Joga. Tem condições, está vazio lá no calendário? Joga também o Botafogo, por que não? A gente é da época que jogava o América, jogava o Bangu, jogava o São Cristóvão, jogava o Campo Grande, o Bom Sucesso. E as rodadas tinham 2 jogos por rodada. Sim. O juvenil na preliminar e o profissional depois de tarde, ou seja, existe possibilidade de você manejar melhor a questão do Maracanã, protegendo o gramado, a tecnologia está aí para isso. Enfim, e a ideia da participação do Vasco nesse processo é o Maracanã para todos, aberto a todos, como manda a lei, como reza o edital de licitação, que corretamente lá está previsto. O Maracanã, o concessionário que ganhar a licitação, tem a obrigação de oferecer o Maracanã em condições iguais para todos os clubes do Rio de Janeiro. Esse é o conceito, é assim que deve ser, essa é a nossa visão, uma visão totalmente integrada com a modernidade, pensando no Maracanã do século XXI. E esses fogos que soltaram ainda há pouco, eu aproveito para jogar no vídeo como bater palmas para mais essa ideia do Vasco da Gama, né? Que isso é do DNA do Vasco também, histórico. O Vasco sempre foi de agregar e nunca de se isolar. Isso é importante. Mas o que mais que a gente pode colocar? Vamos falar dos esportes olímpicos. Nós abrimos falando de Copa do Mundo, de Olimpíada do Brasil, que você participou ativamente, e os esportes olímpicos do Vasco agora. Olha, Wellington, o Vasco, vamos ser muito francos aqui com quem nos acompanha, o Vasco da Gama passou por um momento de grande aperto financeiro. Sim. Ao longo das últimas 2 décadas, e isso fez com que os investimentos nos esportes olímpicos ficassem debilitados. O clube não tinha condições de manter investimentos à altura nos esportes olímpicos do clube. E uma outra questão também, o clube não tinha as certidões necessárias, porque devia, enfim, impostos e uma série de outras coisas, para que pudesse acessar o financiamento público, as leis de incentivo do esporte. Isso está sendo solucionado agora com a operação da SAF, o Clube de Regatas Vasco da Gama vai voltar a ter as suas certidões de maneira positiva, ou seja, esse processo é um processo burocrático lento, mas que vai ter esse desfecho, pois o Vasco terá todas as suas dívidas equacionadas. Isso permitirá 2 coisas importantes, Wellington. Primeiro, acesso ao financiamento do esporte olímpico. Em nenhum lugar do mundo, Wellington, isso eu conheço muito bem, em nenhum lugar do mundo o esporte olímpico cresce sem a participação do poder público. O poder público participa através de incentivos, através de leis de incentivo. Nós temos no Brasil, infelizmente, fechadas para o Vasco está inadimplente, principalmente com o governo federal. Então, a abertura desse financiamento, a partir da liberação e do equacionamento e aprovação das certidões pelo governo federal, possibilitará que o Vasco volte a acessar, enfim, esses recursos. E também, por outro lado, agora, com foco renovado em cima dos esportes olímpicos, dos esportes paralímpicos. Wellington, nós temos uma tradição muito grande. E o remo? O remo é o nosso esporte fundador. O remo merece toda a atenção do Vasco. Alô, Zé Colmeia. Alô, grupo Imortal. Fazer um agradecimento ao Zé Colmeia e a todos os vascaínos que integram o grupo no Remo És Imortal, que fizeram um trabalho extraordinário de recuperação da nossa sede náutica da Lagoa, de maneira absolutamente voluntária, de maneira vascaína. Isso é um orgulho muito grande para todos nós. Todas as oportunidades nós temos que agradecer, porque são as coisas do Vasco. Só no Vasco que isso acontece. O amor do vascaíno pelo Vasco não tem limite, não conhece limites. E são os vascaínos sempre que dão, no final das contas, as soluções e carregam o nosso clube nas costas. Por isso, agradecer ao Zé Colmeia e a todos os vascaínos que investiram e ajudaram a captar recursos para a nossa sede náutica. Agora, Wellington, o Vasco não é campeão de remo há mais de 10 anos. Nós temos que voltar a competir, voltar a ser um competidor forte no remo. Essa é uma prioridade da diretoria. Precisamos nos organizar para isso. É muito importante
que a gente siga nesse caminho. Agora, outra coisa importante, foco do clube, esporte paralímpico. DNA do Vasco. Acolher, tratar das desigualdades, dar oportunidade e esperança para as pessoas com deficiência. Isso faz parte da alma do Vasco. Nós temos muito orgulho, Wellington, de ser o único clube de futebol no Brasil reconhecido como clube formador pelo Comitê Paralímpico Internacional. Legal. O Vasco manda atletas paralímpicos para todas as edições dos Jogos Paralímpicos e ganha medalhas e bate recordes. E olha, é emocionante, Wellington, convido a você e qualquer vascaíno que vir aqui, vem aqui no nosso parque aquático, acompanhe o treinamento das nossas equipes paralímpicas. É uma verdadeira, enfim, aula de vida. Aula de vida. Você vê aquelas pessoas, os pais trazendo os filhos, o amor que existe e a vontade de vencer. Eu acho que o esporte paralímpico certamente será uma prioridade nossa, continuará sendo. Agora vamos ter recursos para levar isso mais adiante. E não vamos esquecer não, Wellington, dos clubes de futebol do Brasil, não tem nenhum, zero, com a quantidade de medalhas olímpicas e paralímpicas que tem o Vasco da Gama. Nós temos o primeiro medalhista de ouro do Brasil, Ademar Ferreira da Silva, em 1952, em Helsinki, e de 52 para cá, nenhum clube brasileiro ganhou tantas medalhas olímpicas e paralímpicas como o Vasco da Gama, e nós agora, enfim, pretendemos retomar esse caminho do esporte olímpico paralímpico. Porque o esporte, Wellington, nós sabemos, ele dá oportunidade, ele forma pessoas, ele ajuda na inserção social. Por isso, nós temos tanta responsabilidade por conta da nossa história, do nosso legado, de manter o Vasco aberto às nossas comunidades do entorno e a todos aqueles que queiram crescer, se formar através da prática desportiva. É uma obrigação do Vasco da Gama social que nós levamos muito a sério. É isso aí. Aqui é papo para mais de hora, viu, gente? Mas o Osório está se preparando, está aqui na presidência do Vasco. No dia 3 de novembro, 14h, tem um julgamento do Sport Vasco. Amanhã a gente acompanha esse julgamento do Ceará e Cuiabá. Aí é negócio de futebol, jogos que não foram concluídos por falta de segurança. Pela primeira vez, a Procuradoria indiciou um clube no artigo 205 que fala dar motivos para interromper o jogo, ela ser declarada perdedora por 3-0, o adversário vencedor por 3-0 e pegar esses pontos aí. Então, vamos acompanhar amanhã e no dia 3 também. Está gostando do nosso trabalho? Se inscreva no nosso canal, Wellington Campos FC. Tem vídeos bem legais como esse que a gente está colocando agora para você. E não esqueça de dar o seu like, o seu joinha. Esse se inscrever vermelhinho aí embaixo, se você não se inscreveu ainda, corre aí, me ajuda, me dá essa força, porque a gente sempre que é possível estar falando de Vasco da Gama. Eu tenho um orgulho muito grande de falar do Clube de Regatas do Vasco da Gama, que é, sem dúvida, uma história dentro da história do Brasil e principalmente do futebol brasileiro. A maior instituição esportiva e social do Brasil, da América Latina e do mundo. Detentor da mais linda história do futebol. E vamos lembrar, Wellington, no ano que vem, datas importantíssimas. Nós vamos completar 100 anos dos Camisas Negras que abriram a porta do esporte brasileiro, do futebol brasileiro, aos negros, aos operários, aos pobres e aos imigrantes. Temos muito orgulho dessa tradição e no ano que vem, à altura dessa data, estaremos relembrando essa história que faz parte do DNA do Vasco. O Vasco é o Vasco por conta da sua trajetória e você, vascaíno, mais do que ninguém, sabe disso. Vasco Wellington deveria ser ensinado nas salas de aula, pois ele é uma aula de cidadania, de compreensão, de abertura, e é isso que a gente quer para o nosso Vasco sempre. Osório, mais uma vez, obrigado. Parabéns pelo seu trabalho, Wellington. Estamos juntos aqui. Forte abraço. De São Januário, Wellington Campos, com Carlos Roberto Osório, primeiro vice-presidente do querido Clube de Regatas Vasco da Gama. Um abraço.